Olá, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, nós estaremos dando continuidade a essa nossa série de enigmas, e no enigma de hoje eu estarei falando sobre o enigma de Daniel capítulo 4, que é o enigma dos 7 tempos da formação da besta, tá? Então é um enigma por demais interessante, cuja revelação, né, eu recebi do Senhor na semana passada, e como eu sempre costumo fazer, né, eu primeiro, sempre quando tem uma revelação, eu gosto de colocar em textos, né, acho muito bom isso, eu gosto muito de escrever. Aliás, o meu ministério nas redes sociais começou no Facebook, né, sempre postando textos ali, estudos, né, dos quais o Senhor me revela, né? Então, se você por acaso tem acesso aí ao meu grupo no Facebook, que também possui o mesmo nome do canal, né? Reino Inabalável, se você quiser ir lá se tornar um membro, né? E você vai com certeza ter acesso a muitos enigmas, e não só enigmas, mas também muitos estudos riquíssimos e maravilhosos que certamente vai abençoar a tua vida, tá bom? Então, assim, eu escrevi o texto, o enigma, né, em questão, e já está lá também no Facebook e também no WhatsApp, né, nos grupos do WhatsApp aí que eu faço parte, tá? Grupo Efraim, né? Do WhatsApp Efraim. E, e é isso. Então hoje nós estaremos falando sobre esse enigma que é por demais interessante. Eu acredito que vai ser bênção para você se você quiser ficar até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E como de costume, né, só para relembrar, eu propus no meu coração desde que comecei meu canal a não pedir likes, a não pedir que ninguém se inscreva no meu canal, tá? Que ative sininho, coisa do tipo, porque meu objetivo é tão somente transmitir tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não quero aqui ser demagogo, nem hipócrita em dizer que eu não queira melhorar o canal, né? Tanto na questão áudio, visual, né, no cenário, ou câmeras e questões desse tipo, embora isso não seja uma coisa que me preocupe de verdade, não estou preocupado com isso. Então, meu objetivo é propriamente compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E se você é um amante da palavra de Deus, é um amante das escrituras, certamente você vai poder encontrar aqui algum alimento sólido para a tua vida e vai te ajudar na caminhada um pouco mais, porque eu sou apenas um servo do Senhor, um irmão em Cristo, mas que ama as escrituras e medita nelas de dia e de noite, assim como muitos dos meus irmãos também têm feito que estão aí espalhados nos 4 cantos da terra, né? Tem muita gente boa de Deus fazendo essa obra, né? Ir avante, tá? Então é um prazer para mim estar aqui com vocês para falar acerca desses temas, né? Então, meus irmãos, vamos sem mais delongas para o que interessa, tá? Para o enigma. Bom, eu não vou estar aqui lendo todo o enigma, né? Porque só o capítulo 4 são cerca de 37 versículos, né? Então é um capítulo longo que fala a respeito desse enigma, né? Desse episódio que está aqui em Daniel 4, falando a respeito de um sonho que o rei Nabucodonosor teve a respeito de uma grande árvore que subia até os céus e era vista até os confins da terra, tá? Então é muito interessante essa visão, esse enigma, e nós vamos já, sem mais delongas, né, adentrarmos aqui no enigma propriamente dito. Então vamos lá, só para recapitular um pouquinho assim, de uma forma mais panorâmica, né, para aqueles que estão aí desavisados acerca do texto, né, que talvez
já fazem bastante tempo aí, já faz bastante tempo que não se debruça nas Escrituras e propriamente nesse texto de Daniel 4. Então a palavra de Deus está falando aqui, né, acerca de um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve quando ele estava bem sossegado no seu palácio, né, florescendo e bem sossegado no seu palácio. De repente ele teve ali mais um desses sonhos, né, e então ele resolve se pronunciar. E nesse pronunciamento é interessante que ele já começa com uma saudação muito peculiar, que fala de paz, né? Uma saudação que fala de paz vos seja multiplicada. E já de antemão, eu quero já começar aqui já falando e também ao mesmo tempo dando significados, tá? Como nós sabemos, né, o rei Nabucodonosor aqui, ele vai exercer um papel, né, simbólico do próprio anticristo, tá? Então, quando a gente vê aqui já de cara, né, no primeiro versículo de Daniel 4, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aqui nós já temos aqui uma mensagem, né, metafórica, simbólica, enigmática a respeito de um reino de falsa paz, né, de uma promessa de falsa paz, cujo anticristo estará trazendo, né, para a humanidade no tempo do fim. Então aqui a gente já vê, né, o rei Nabucodonosor tipificando o anticristo, trazendo um reino de falsa paz e de falsa segurança, não é? Como Paulo disse, né, quando clamarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição sobre a terra. Então ele diz, olha, pareceu-me bem fazer conhecido, né, os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, me tem feito para comigo, que tem feito para comigo, né? Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio vai de geração em geração. Bom, aqui a gente percebe que o rei Nabucodonosor, ele está falando a respeito de sinais e maravilhas que o Senhor lhe revelou. É bom a gente já enfatizar aqui, né, que Deus, ele pode falar, né, com o homem, ora em sonhos, ora em visões, como diz o livro de Jó, né, que Deus fala em sonhos, ora em visões, para livrar o homem da cova, né? E Deus fala com toda a criação, e não seria diferente Deus falar com qualquer criatura que seja, Nabucodonosor, quem quer que seja, né? Deus, ele fala. Agora, interpretação é algo que somente os filhos de Deus que possuem, né? Como Daniel. Então veja que Nabucodonosor teve o sonho, teve a revelação, aqui, melhor dizendo, teve o sonho, né? Mas a interpretação, a revelação do sonho, só aqueles que são os filhos de Deus, né? Só mesmo os justos, né? Os sábios, né? E os entendidos do reino, né? Para trazer o entendimento e a revelação de tais questões, tá? Então isso é muito importante a gente saber. Então quando a gente olha aqui o rei Nabucodonosor, já após sua apresentação de paz, né, ele diz que ele deseja, né, comunicar os sinais e as maravilhas que o Senhor tem feito a ele, pois grandes são seus sinais e poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, um reino sempre eterno, que não terá fim de geração a geração. Isso aqui fala de algo que parece tolo aqui, parece que não há nada aqui nessa parte que a gente possa falar. Não, sim há, né? Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não diferente disso, o anticristo também há de se dobrar e há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando eu olho para essa passagem aqui, mais propriamente dita no verso 2 e 3, a gente consegue perceber isso, que o anticristo também terá que se prostrar e terá que confessar
né, que somente Jesus Cristo é o Senhor. Então, logo em seguida, a gente vai ter aqui a narrativa do sonho do rei Nabucodonosor, né, contando para os magos, para os astrólogos, para os videntes, para os caldeus, e não tendo êxito algum, ele então por fim chama Daniel, né, que tinha por nome babilônico Beltesazar, né, que é o nome do deus de Nabucodonosor, e então ele diz, olha, mas por fim se apresenta Daniel, aquele que tem o espírito dos deuses vivos, né, em que não há nenhum enigma por demais difícil que ele não possa interpretar, porque ele tem o espírito do Deus vivo, né? É verdade. Então, realmente, Daniel, ele era alguém diferenciado, né? Alguém que tinha sabedoria, alguém que era grandemente usado por Deus para interpretação de enigmas, de sonhos, de visões. E aí então, né, o rei conta o sonho para Daniel, e Daniel ouve o sonho, né, e o sonho ele vai falar a respeito de uma árvore uma árvore que se põe no meio da terra, né, uma árvore no meio da terra que sobe até os céus, né, e que é vista até os confins da terra. E ele diz que essa árvore se fortalece, sobe até os céus e é vista até os confins da terra. É uma árvore cujas folhagens são formosas, os frutos são abundantes, né? E que produz sustento para todos os moradores da terra que se abrigam debaixo dela. Os animais do campo também se abrigam debaixo da sua sombra, as aves do céu fazem moradas sobre os seus ramos, né? E toda a carne se mantinha, né, do fruto, né, dessa árvore. E então estava o rei vendo essa visão, quando de repente ele viu um vigia, um vigilante, né? Ele viu um vigilante, um Benai Elohim, e que descia dos céus e clamava fortemente dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixa-as na terra com cadeias de ferro e bronze, né, ataias na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, né, os animais na grama da terra, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos, né? Olha só que sonho incrível, né? Que coisa maravilhosa. E aqui nesse sonho, né, nós vemos o profeta Daniel trazendo a interpretação. E antes de falar acerca do enigma, ou seja, aquilo que o Senhor me revelou acerca deste enigma, eu preciso falar a título de relembrar os irmãos qual foi a interpretação de Daniel, né, da qual os irmãos que amam as Escrituras e certamente conhecem a palavra de Deus sabem, né, qual foi a interpretação. Mas só a título de relembrar, né, então Daniel, quando ele ouviu esse sonho, ele ficou por 1 hora atônito, perturbado, né, ou seja, ficou ali meditando a respeito disso, ficou, né, atônito, e então ele trouxe a revelação para o rei, dizendo que ele era essa árvore, né? Quanto a essa árvore que está no meio da terra, cuja ela sobe até os céus e é vista até as extremidades da terra, né? Cujas folhas são formosas e os frutos abundantes, né? E em que para todos havia mantimento, debaixo da qual os animais do campo se abrigavam debaixo da sua sombra, e as aves ali habitavam nos seus ramos, né? Então ele diz: és tu, ó rei, que crescestes e se fizestes forte, e a tua grandeza cresceu até chegar aos céus, né?
e o teu domínio até as extremidades da terra. Ou seja, então o rei era esta árvore, e ele havia se fortalecido e ele havia se engrandecido até os céus, e o seu reino havia sido, o seu domínio havia se espalhado até os confins da terra. Então ele cresceu até os céus e o seu reino se espalhou até as extremidades da terra, né? E quanto ao que vistes, né, um vigilante, né, um Benai Elohim, né, um filho de Deus, um vigilante, né, dizendo, né, descendo dos céus e dizendo, derrubai a árvore, né, cortai os seus ramos, sacuda as suas folhas, afugentem os animais, né, debaixo dela, lancem, espalhem os frutos e afugentem os animais que estão debaixo da sua sombra e também as aves que estão sobre os seus ramos, né? Quanto a isso, né, aí ele diz assim, e quanto ao tronco com as suas raízes deixada na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta interpretação, ó rei, é este o decreto. Então o Altíssimo virá a ti, né? E ele vai te tirar da terra dos viventes, né? E aí o texto diz assim, serás tirados de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Então Daniel está explicando, né, que na verdade o rei Nabucodonosor representava essa árvore e que ela seria cortada, né? Só que não seria destruída, né, por completo. Ou seja, Nabucodonosor ele deixaria de ser de habitar entre os homens, né? O coração dele de homem seria transformado em um coração de animal, e com as bestas do campo ele estaria passando durante 7 tempos, né? Até que ele aprenda que o Altíssimo é o Senhor, né? Que o reino dele é um reino eterno, sempre eterno, e que ele é o Senhor, né? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então Daniel ele dá essa revelação para o rei Nabucodonosor, e passados 12 meses, um ano, né? Ou seja, um tempo, o rei Nabucodonosor estava então em seu palácio, né? Capítulo 4, acho que verso 24, 25, vai dizer isso. Ele dizia ali, não é essa a Babilônia que eu criei com meu poder e com a minha glória, né? Alguma coisa assim. Não é essa a Babilônia. Então, naquela mesma hora, né, se cumpriu essa profecia. Então, irmãos, aí a gente tem a resposta, né, ali de Daniel para o rei Nabucodonosor, e de fato isso se cumpriu. E aí está a primeira camada de revelação, né, sendo dita pelo próprio profeta Daniel. Mas como nós sabemos, né, irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo é a palavra, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Então, em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. E há muitas camadas de revelações das quais nós podemos sempre buscar o Senhor e pedindo para que Ele revele a verdadeira sabedoria, conforme Provérbios capítulo 2 diz, a qual é reservada para os retos, para os justos, aqueles que o temem, né? E conforme diz o Salmo 78, né? Esses enigmas e essas parábolas deveriam ser passadas de geração em geração, dos nossos pais para os nossos filhos e até as futuras gerações. Mas infelizmente o povo de Israel falhou nessa missão, e muitos desses enigmas ficaram, né, reservados para o tempo do fim. E eu acredito que nós estamos nesse tempo em que o Senhor está começando a desvendar os seus mistérios, e Ele está dando uma porção para uma porção para outro. E pode ter certeza, irmãos, que você não precisa de ficar enciumado com o seu irmão que tem recebido revelações de Deus, porque se você é um amante da palavra, você é um pequenino, né?
Então o Senhor, ele tem prazer em revelar os mistérios do seu reino. Se você é um pequenino, é um justo, é, um, é uma pessoa que procura andar nos caminhos retos do Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai te revelar também, né, uma porção para que você também possa não só ser usado por Deus, mas também você possa ser edificado e, e santificar o nome do Senhor nesse tempo do fim. Amém, irmãos? Então, a revelação que o Senhor me deu, ela é bem interessante, e eu acredito que o vídeo hoje vai ficar um pouco longo. Talvez eu divide ele em duas partes, porque é um tema bem interessante. Então, quando eu olho para essa revelação, para esse sonho do rei Nabucodonosor, eu vejo aqui o Senhor falando não apenas do reino da Babilônia, mas eu vejo aqui o Senhor falando a respeito, né, do reino, né, do mistério da iniquidade, do reino da besta, do reino de Satanás, no modo geral, em todos os tempos ali. Quando eu olho para esse sonho, eu vejo isso. Eu vejo o Senhor falando acerca de um princípio e apontando para um período final deste reino. Quando eu olho para este sonho, eu não vejo apenas o rei Nabucodonosor, eu não vejo apenas o reino da Babilônia, mas eu consigo enxergar o princípio desse reino que foi em Babel. O princípio, quando eu falo desse reino, eu não estou me referindo ao reino da Babilônia, estou me referindo ao reino de Satanás, ao mistério da iniquidade, né, ao reino, né, como um todo, né, que estará representado nas 7 cabeças, né, do dragão, antiga serpente, e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo para esse sonho, é isso que eu vejo. Eu vejo aqui o todo desse mistério da iniquidade de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que Nabucodonosor, ele diz que teve um sonho de uma árvore que subia até os céus, isso me faz lembrar da Torre de Babel, sem dúvida alguma. Então, nós precisamos começar a pensar na pessoa de Nabucodonosor, que é esta árvore, como sendo o espírito do próprio anticristo, e que teve a sua primeira personificação em Nimrod, né, que foi aquele que edificou a Torre de Babel, que foi o princípio do seu reino, conforme está em Gênesis 10:10. Mas interessante é que Nimrod, ele edificou, não sei se os irmãos sabiam disso, Nimrod edificou 8 cidades, né? E interessante que a 8ª cidade, né, que é a cidade de Recém, essa cidade de Recém, ele a chama de a grande cidade. É só ler lá em Gênesis 10:10, né, que vai dizer que Nimrod, ele edificou a Babel, que foi o princípio do seu reino, Erech, Acade, Calné, Nínive, né, na Síria, Reobote, Ir, Calá e Recém, que foi a grande cidade. Então, é interessante isso, né? A 8ª cidade, a Bíblia diz que ela é a grande cidade. Então veja que eu não estou querendo dizer aqui que esta cidade de Recém, ela é a grande cidade que está lá em Apocalipse, capítulo de número 11, né? Capítulo 17. Nós sabemos que tanto a cidade de Nínive, a cidade de Tiro, a cidade de Jerusalém, a Babilônia, são chamadas de grande cidade. Mas aqui, falando de uma forma enigmática em Gênesis 10:10, essa cidade de Recém, como sendo a 8ª cidade, e sendo a 8ª cidade que Nimrod edificou, e sendo ela chamada de grande cidade, eu foco mais na questão dela ser a 8ª cidade, apontando para o 8º rei, né? Só uma simbologia aqui, né, para a gente relembrar, né, que Nimrod edificou 8 cidades, né, cuja a 8ª cidade ele a chama de grande cidade. Isso, sem dúvida alguma, é uma revelação acerca disso. Eu creio que isso não está ali por acaso, né? Mas enfim, então
quando eu olho para esse sonho de Nabucodonosor, eu vejo ali, né, aquela árvore subindo até os céus. Isso fala da Torre de Babel, né, quando Nimrod ali ele edificou aquela torre e ela subiu até os céus. Aquela torre representava o reino da Babilônia, mas também representava a própria personificação do próprio anticristo, o espírito do anticristo, o projeto do anticristo, do seu reino ali, né, manifesto através daquela torre, através daquele ajuntamento, através daquela reunião de nações que ali se abrigaram, né? Povos ali reunidos, né, com um só intento, eles eram um só, diz o texto, que Deus então ouviu falar a respeito da torre. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e disse: confundamos as línguas, né? Vamos derrubar essa torre, vamos, em outras palavras, né? Deus não disse isso, mas eu estou usando aqui as minhas palavras. Vamos derrubar essa torre, vamos confundir essas línguas, vamos espalhar essas nações, porque a lei do Senhor era muito clara: encher a terra, multiplicar a terra, né? E encher a terra. E esse ajuntamento era um ajuntamento que também era um ajuntamento de transgressão da lei, a qual eu já acabei de citar, que era procriar, né? Encher a terra, multiplicar e encher a terra, né? Então, quando eu olho para esse sonho, a primeira coisa que eu vejo é isso, né? Então, ali, essa árvore subindo até os céus fala da Torre de Babel, do princípio do reino de Nimrod, né? Princípio do reino da Babilônia. Quando eu falo agora Babilônia, estou me referindo à Babilônia como a grande Babilônia, a grande meretriz, e não como apenas o Império Babilônico que aconteceu ali, que existiu no período principalmente mais conhecido como principal período do rei Nabucodonosor, tá? Então essa árvore ela sobe até os céus e ela é vista até os confins da terra, né? Ou seja, o domínio desse reino, ele se espalha até os confins da terra. E aí então agora a gente vai começar a trazer o significado de cada coisa, tá? Então, vamos lá, né? Vamos lá então. Então, essa árvore, né, que eu já expliquei aqui, que representaria o espírito do próprio anticristo, com personificações de homens que, melhor dizendo, com homens que personificariam o anticristo. E o primeiro deles que nós temos aqui é Nimrod, tá? Então, Nimrod é uma figura do próprio anticristo, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque Nimrod é, de fato, o primeiro que personifica o anticristo. E aí, então, nós vamos olhar para essa árvore e essa árvore ela tem folhas formosas. Folhas formosas fala de beleza, né? A beleza do reino da Babilônia, né? Isso fala da sua beleza, da sua formosura, folhas, né? Fala de abrigo, fala de acolhimento, fala de luxúria, fala de vaidade, né? Vocês se lembram, né? Melhor dizendo, quando Jesus ele fala, né, dos lírios do campo, lá em Mateus 6, né? Que os lírios do campo, olhem os lírios do campo como eles são lindos, são formosos, né? Só que eles nascem num dia e morrem no outro, né? Então, nem Salomão se vestiu com a glória desses lírios, né? E aí me lembrei disso, porque, de fato, então, folhagem, né? Lírios do campo, isso fala de roupa, fala de se cobrir, assim como também as folhas da figueira ali no Jardim do Éden, né, daquela árvore, foram utilizadas para cobrir a vergonha de Adão e Eva ali, né? Assim também muitos se abrigariam debaixo dessa árvore, né, com as roupas da Babilônia, né, com os trajes da Babilônia, com os modos da Babilônia, né? E o interessante é que lá no Jardim do Éden, o Senhor ele não ficou satisfeito com aquela vestimenta, com aquela folha de figueira, né?
que Adão e Eva haviam se cobrido, né? Então o Senhor, ele sacrifica um animal e ele mesmo prepara a vestimenta para Adão e Eva, né? Falando isso claramente de uma vestimenta que tem relação com a justiça de Cristo, né? Que nós somos vestidos com a justiça de Cristo, as quais nós não só nos cobrimos com a justiça de Cristo que Ele fez por nós, mas com aquelas que também nós praticamos, né? Que são as justiças dos santos, a justiça dos santos, né? Com a qual nós nos cobrimos. E aí então, por isso, folhagem formosa. Então as folhas dessa árvore eram folhas formosas. Isso sem dúvida alguma fala da luxúria da Babilônia, fala dessa preocupação com a aparência, com uma beleza estética, com os padrões dessa grande Babilônia, dessa grande meretriz que aí estão, né? Que aí está. E me lembrei aqui também, né, quando a prostituta Jezabel, ela morreu, antes de morrer, né? Jeú, né, que a matou, diz a palavra que ela, antes de morrer, quando ela viu que Jeú estava vindo, ela se pintou, se vestiu, colocou as suas melhores joias, suas melhores roupas, pôs maquiagem e tudo, né? E ficou aguardando Jeú chegar na torre, né? Onde ela foi lançada e depois foi devorada por cães. Isso não é por acaso. Por isso, há profecias na Bíblia que falam a respeito, né? Por exemplo, há uma profecia que acho que está em Isaías, que fala a respeito, né, de Tiro como sendo essa meretriz, né? Porque a grande meretriz, ora ela vai ser chamada de Nínive, Tiro, e, enfim, isso não é o ponto aqui agora, mas eu só quero pontuar esse ponto aqui específico, de que lá nessa profecia, que eu não me lembro agora onde se encontra exatamente, que fala sobre Tiro, que após os anos de um rei, né, que é 70 anos, ela voltaria, ela iria ficar esquecida por muito tempo, mas depois de 70 anos, o período dos anos de um rei, ela voltaria, e então ela voltaria a se revestir com as suas feitiçarias, com seus encantos, com suas, né, com suas magias e tudo mais, e tocando sua flauta e fazendo, sabe, tudo aquilo que ela sabe fazer, tudo aquilo que ela sabe fazer, que é enganar, que é seduzir. Então, se vestir com roupas, colocar pintura, né, conforme Jezabel fez antes da sua morte, isso fala do período em que a Babilônia voltaria, né, a se levantar, né, que ela voltaria, né, que essa cabeça que nós vamos falar que foi ferida de morte, ela ressurgiria no tempo do fim, trazendo consigo o todo, né, desse mistério da iniquidade, né, na pessoa do anticristo e no seu reino, né? Então isso fala desse encanto, dessa aparência, dessa luxúria, desse espírito de luxúria, dessas folhas formosas. Então essa árvore tinha folhagens formosas. Ela também possuía frutos abundantes. E fruto na Bíblia fala de conhecimento, né? Fruto na Bíblia fala de sabedoria, conhecimento, de palavra. E aí então aqui certamente é uma alusão ao engano, a doutrinas de demônios. Ou seja, era um fruto abundante, tinha muito conhecimento, né? Conforme diz a carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira, né? Falando a respeito da doutrina de Jezabel, né? Das profundezas do inferno, né? Das profundezas de Satanás, cuja muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, têm se deixado levar. Então aqui certamente frutos abundantes, né? Uma abundância de fruto. Realmente, então, aqui está, né, exemplificado que essa grande meretriz, essa árvore, né, que representa o próprio
anticristo, o espírito do próprio anticristo e o seu reino, né? Porque é uma árvore que sobe até os céus, mas que também o seu domínio é visto em toda a terra, até os confins da terra, ou seja, está falando de um reino. Então, frutos abundantes, e todos podem se alimentar dela, né? E debaixo dela os animais do campo se abrigam debaixo da sua sombra. Então, animais, obviamente, aqui está falando de nações, né? As nações que se abrigaram debaixo dessa sombra, debaixo dessa árvore, debaixo desse espírito, né, do anticristo. E aí então as nações se juntaram ali com Nimrod, né, e tiveram esse mesmo intento de se levantar ali aquela torre, se chegar até os céus, né, em uma grande transgressão, né, e uma afronta ao Senhor e ao reino dos céus, né. E aí então também, né, então aqui agora animais como nações e aves que vinham e se abrigavam nos ramos, né? Então, olha só, aves significa potestades, principados, espíritos malignos, né? Até uma parábola de Jesus que fala a respeito disso, que eu me esqueci agora exatamente onde está, falando de uma grande árvore, né? Que o reino do céu seria como uma grande árvore, mas que infelizmente haveria de se juntar a essa árvore muitas aves de rapina e tudo mais. Eu me esqueci agora onde se encontra, mas existe esta parábola de Jesus comparando o reino de Deus com uma árvore, só que essa árvore também, ela teria, infelizmente, a morada, né? Ela seria morada também de muitas aves, né? Que representam espíritos malignos, principados e potestades. Então veja, irmãos, que ali na Torre de Babel estavam reunidas não só as nações, mas também todos os principados e potestades estavam ali reunidos. Então imagina vocês, irmãos, parem para pensar, uma reunião ali do império, né, do império das trevas ali, né, personificado em Nimrod como sendo ali uma personificação do espírito do anticristo, e as nações ali todas reunidas num só intento, sendo influenciadas por principados e potestades que estavam ali. Então, é muito interessante a gente meditar sobre isso, irmãos, né? E aí, então, a gente vai observar que o Senhor ele vai falar que quando vem um vigilante, ele desce, um vigilante santo, ele desce, né? E vi descer um vigilante santo dos céus, e ele desceu dos céus. Aqui nós podemos lembrar que da mesma forma Deus disse, né, desçamos e confundamos as línguas, né, do pessoal que está edificando aquela torre de Babel. Então isso aponta para isso, para quando Deus ele desce, né, ali na torre de Babel para destruir, para, melhor dizendo, para barrar aquele projeto, para postergar esse projeto da Babilônia, lançar esse projeto para o tempo do fim, para que o tempo, melhor dizendo, para que os planos de Deus para o seu povo pudessem se cumprir nos tempos determinados que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder. Então o império das trevas ele não podia avançar como eles gostariam, porque o Senhor tinha os seus planos de estabelecer o seu reino, né, na terra, nos seus tempos determinados. E aí então esse projeto ele é postergado, e nós vemos aqui, interessante, né, que então esse vigilante santo ele desce dos céus e ele diz: derribai essa árvore, cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas, não é? Espalhai os frutos, espalhai os animais e as aves, né, dos seus ramos. Então isso aqui certamente, como a Torre de Babel, aquele evento que aconteceu ali, representava simbolicamente o tempo do fim, quando o Senhor Jesus vai descer para destruir, né, o Império Babilônico, mas ali era só uma simbologia. E da mesma forma eu posso dizer que esse sonho do rei Nabucodonosor, quando ele vê esse vigilante descendo, isso está falando da mesma coisa. Está falando desse momento em que o Senhor desceu ali na Torre de Babel, e aí aconteceu isso de fato. Ou seja, o Senhor parou aquele projeto da Babilônia, do Império das Trevas. Então ele cortou aquela árvore, né, que é
o anticristo como pessoa, e agora ele vai passar a ser uma besta na terra, vai passar a habitar com os animais do campo. Aqui está uma revelação acerca de que o anticristo, olha irmãos, presta bem atenção, que o Senhor me revelou, que o espírito do anticristo não mais se personificaria como uma pessoa, e que ele só voltaria a ter coração de homem após 7 tempos, e que durante 7 tempos a sua porção será com os animais do campo. E o interessante, irmãos, é que, né, pesquisando aqui o hebraico, a palavra para animal aqui, animal do campo, né, a palavra é reivá. Reivá escreve-se com C, né, na transliteração, né, no hebraico não é C, né, no hebraico é rei, né, então é rei, rei, é um rei, um ain, tá, e um rei, um ain e deixa eu ver aqui, e um vav, né? Então, o nome animal do campo, né? O nome aqui no hebraico é Reiá, ou Reivá, melhor dizendo, Reivá. Só que se escreve C-H-E-I-V-A, tá? Só que quando você tem CH no hebraico, você não lê CH, você não lê Shi ou Shá, não é isso. Quando tem CH, o som é de R gutural, né? É com a garganta, né? Rei ou rei, tá? Então é reivá, reivá, né? Animal. E é interessante que a raiz hebraica para essa palavra reivá, que se traduz como animal do campo, reivá, né? Essa raiz aqui, né, hebraica de reivá, ela possui muitas outras palavras que procedem dela. E uma das palavras que foi a primeira que apareceu quando eu fui fazer a pesquisa, a primeira palavra que surgiu como derivada da raiz reivá, foi a palavra ridá, que é a palavra que significa enigma em hebraico. Ou seja, essa palavra reivá, que significa animal, dela procede a palavra enigma. Então, só um detalhe aqui interessante que eu achei, que quando o Senhor está falando que essa árvore, né, que era o próprio rei Nabucodonosor, que ela seria transformada ela deixaria de ser um homem, né, porque homens, né, espiritualmente falando na Bíblia, são comparados como árvores, né? Não se lembra daquele homem cego que Jesus curou e que ele passou a ver os homens como árvores? Aí muitas pessoas dizem que Jesus fez uma cura que não foi muito boa, né? Na verdade, Jesus curou ele muito bem, que fez ele ver o mundo espiritual, né? Porque no mundo espiritual os homens são vistos, enigmaticamente falando, né? Metaforicamente falando, como árvores. Então, na verdade, Jesus, então, depois eu acho que ele foi muito na dose, né? Jesus, ele não calibrou a dose, ele colocou assim a mão de uma forma poderosa, que aquele homem passou a ver o mundo espiritual. Eu costumo dizer isso, né? Mas de fato é realmente isso que aconteceu. Então, interessante aqui, então, quando a Bíblia está falando que o rei Nabucodonosor deixaria de ter o coração de homem, passaria a ter o coração de animal, ele deixaria de habitar com os homens e durante 7 tempos passaria a habitar com os animais do campo. Essa palavra animais aqui também aponta para enigma. Então, esse animal aqui é um enigma. E esse enigma é o enigma é o enigma das 7 cabeças da besta, tá? Então, 7 tempos, 7 impérios, 7 cabeças da besta. 7 tempos em que o anticristo teria que estar, né, preso, aprisionado a um projeto de reinos como cabeças de uma besta, não é? Vamos dizer assim, se os irmãos, eu creio que podem ter me entendido o que eu estou querendo dizer. Ou seja, o anticristo ele não pode não pode se tornar homem, ele não pode se manifestar até que esse tempo, esses 7 tempos, né,
se cumpram. Então, por um lado, nós podemos dizer que quando Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2 que há um que o detém, que detém a manifestação do anticristo, até que possa ser manifesto, certamente ele está também pensando a respeito desse mistério da iniquidade, no qual o anticristo não poderia se tornar homem durante 7 tempos, tá? Então aqui nós enxergamos isso. E aí então, quando então o Senhor ele diz, né, por intermédio do profeta Daniel, que deveria se cortar essa árvore, então é exatamente isso que aconteceu, né? Nimrod foi cortado, a Torre de Babel foi derrubada, o projeto do mistério da iniquidade, do império do reino das trevas, ele como projeto da grande Babilônia, ele foi postergado, ele foi parado por um período, e aí então agora, durante 7 tempos, né, passaria em que isso não aconteceria. E aí então, quando se espalha, né, se espalha os frutos, é como se estivesse dizendo, olha, espalhe o engano vai ser espalhado, né? As doutrinas de demônios, os frutos desta árvore vão ser espalhados, né? Certamente é isso que está querendo dizer o enigma, ou seja, o espalhar dos frutos é espalhar, né, do conhecimento da árvore do bem e do mal, né? Certamente que essa árvore também tem alguma relação com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem a ver com engano, tem a ver com doutrina de demônios, ou seja, o conhecimento da Babilônia, o conhecimento do império das trevas se espalharia. E também o espalhar dos animais significa o espalhar das nações. As nações tinham que se espalhar. Só que o espalhar aqui também fala do espalhar das aves, ou seja, os principados e potestades, eles não poderiam mais ficar todos juntos, né? Ou seja, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o príncipe do Egito, né? Lembra lá quando Daniel ele lutou, melhor dizendo, o anjo Gabriel lutou com o príncipe da Pérsia, né? E com o príncipe, acho que da Grécia, e daí Miguel teve que vir e ajudar na batalha. Então, por quê? Porque cada principado, né? Ele governa, ele domina sobre uma nação, sobre um reino, né? E ali na Torre de Babel, todas as aves reunidas falam de principados e potestades juntos. E agora, então, o Senhor está espalhando também não só os animais, as nações, mas Ele também está espalhando os principados e potestades. E agora, no tempo do fim, quando Ele unificar todos esses reinos novamente, através de um só idioma, como já estamos vendo, como o globalismo está aí, né? Como, né, essa unificação das nações, né, das Nações Unidas, promovida pela ONU, né, que certamente é a 7ª cabeça, né, da besta, não a 8ª, mas a 7ª, né, certamente sim. Então a unidade desses impérios, né, nós vemos aqui então que fala esses animais ali espalhados, ou seja, seriam espalhados e só no tempo do fim que voltariam. Então no fim dos tempos também os principados e potestades iriam se unir. Então agora imagine, irmãos, agora no tempo do fim, tudo isso voltando a acontecer, assim como foi na Torre de Babel, só que agora de uma forma muito mais complexa, muito mais profundo, muito mais terrível, tudo muito mais, né? Então imagina como isso não seria, né? Como isso não será, melhor dizendo. Então é isso que o texto está revelando aqui de forma enigmática. O vídeo está ficando longo, tá? Não tem problema, eu acho que eu vou dar continuidade. Se ficar muito longo, a gente divide em 2, e se os irmãos não se importarem, a gente deixa um vídeo longo mesmo, tá? Então agora, o anjo então ele disse que é para prender essa árvore, né, para cortar ela e para prendê-la com bronze e ferro, né? Ou seja, isso certamente é uma alusão a bronze como sendo a Grécia e ferro como sendo Roma.
Ou seja, essa árvore ela vai ficar presa, ela não vai poder crescer até que passe os impérios grego, romano. Quando passa a Grécia e Roma, aí vai vir então o sétimo reino, né? E no sétimo reino vai estar que é a sétima cabeça, vai estar os 10 chifres. E desses 10 chifres, ou seja, vai sair o oitavo rei, que é o anticristo, tá? Então, ou seja, na sétima cabeça vai estar os 10 chifres, e dos quais saem 3, dos 3 sai um, que é o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, ou seja, o chifre pequeno, o anticristo, ele sai do sétimo reino, né? E aí forma o seu oitavo reino, tá? Que é um reino que revive todos os reinos, ou seja, por isso ele é chamado de besta também, né? Ou seja, ele é o oitavo rei, mas também que se manifesta, que também que vem do 7, né? Ou seja, ele não é que ele é um dos 7 só, mas ele também vem do 7, ou seja, tem características de todos os 7, tá? E então é isso. Então ferro e bronze, cadeias de ferro e bronze, fala de Grécia e Roma. E aí então, né, o seu coração é modificado em coração de homem, e ele passa a habitar com as bestas, com os animais do campo, tá? E aí nós vemos que em seguida, após os 7 tempos, né? Quais são os 7 tempos? Primeiro império, talvez você diga que seja o Egito, ou a Síria, vice-versa, Egito, Assíria, Babilônia, né? Medo-Pérsia, Grécia, sexto, Roma, sétimo império, império da besta, melhor dizendo, o sétimo império, né? De onde vem o império da besta, e o oitavo rei, né? Que é o próprio anticristo. Então, 7 tempos fala desses 7 tempos dos 7 impérios. É isso que eu consigo ver de uma forma enigmática. Ou seja, o reino foi parado nos dias de Nimrod e ele voltaria a retornar, né, a reviver nos tempos do fim com o anticristo. O anticristo é essa árvore que foi cortada nos dias de Nimrod e que voltaria, ou seja, que foi cortada, e que essa árvore que representa um homem deixaria de ter um coração de homem e passaria a ter um coração de animal, deixaria de habitar com os homens e passaria a habitar com os animais. Ou seja, isso é uma linguagem figurada a respeito disso que eu acabei de falar e que eu estou sendo repetitivo, mas para que fique na sua cabeça. O homem, né, Nimrod, personificação do anticristo, agora ele é cortado, né? O Senhor ele para esse projeto, e aí então esse projeto da Babilônia agora se transforma em um projeto que vai se estender por 7 impérios, 7 cabeças. Então o anticristo ele não pode se manifestar como homem até que esses 7 tempos se completem. Creio que ficou claro isso, né? Acho que fui repetitivo até demais. Minha esposa não gosta que eu seja tão repetitivo assim. Ela sempre fala para mim que eu devia ser menos repetitivo, mas isso certamente é uma crítica construtiva, né? Minha esposa sempre me ajuda com a preparação, né, dos estudos, quando ela pode, né? Então, irmãos, aí nós vemos que a palavra de Deus vai falar, né, a respeito desses 7 tempos. Através desse sonho do rei Nabucodonosor, nós conseguimos encontrar esse enigma falando a respeito da formação das 7 cabeças no sonho do rei Nabucodonosor. Alguém pode me dizer, talvez esses 7 tempos aponta para os 7 tempos dos 7 anos da última semana, da grande tribulação, do tempo do fim. Sim, você poderia fazer uma aplicação nesse sentido, porém, eu acho que a aplicação melhor, acho não, tenho certeza, é essa que eu trouxe para os irmãos, com todo o respeito, com todo o carinho, aos irmãos que pensam diferente, mas eu creio que isso foi uma revelação que o Senhor me deu, a qual com o maior prazer eu pude passar para os irmãos, tá?
Então, vejam, só para concluir aqui, né, o enigma, né? Só quero lembrar aqui um texto de Miqueias, no capítulo 5, do verso 5 ao 7, que a palavra de Deus fala a respeito, né, de Nimrod, né, aparecendo no tempo do fim. É claro que ali não fala de uma forma assim explícita, mas está implícito no texto, né? Miqueias 5, 5, 7 é um texto profético do tempo do fim e que fala, né, do anticristo e seu reino. E diz assim: esse será a nossa paz, ou seja, Jesus será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, né, e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas, né? Então veja, irmãos, a terra de Nimrod, né, será consumida por Jesus, 7 pastores e 8 príncipes, né? E certamente aqui está um enigma a respeito das 7 igrejas, dos 7 anjos das 7 igrejas, né? Eu não meditei muito sobre esse ponto, mas certamente que aí está Cristo e as 7 igrejas, Cristo e os 7 anjos das 7 igrejas, né? 7 pastores e 8 príncipes, né? Então a gente com certeza consegue tirar alguma coisa nesse sentido, porque é um texto que está falando que este Cristo, né? Esse trará paz quando a Síria vier contra a nossa terra, né? Então, estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod. Então veja, a terra de Nimrod, né? Então, certamente o Senhor não está usando esse nome Nimrod aqui por acaso. Certamente o Senhor está falando aqui de Nimrod pensando no anticristo, como o rei da Síria. Conforme Naum também diz, né, que o rei da Síria é o rei, é o rei dos gafanhotos, né? E que esse rei foi ferido, né? Foi ferido de morte, né? Que a sua ferida não tem cura, né? É um texto que está lá em Naum, acho que 3, 18, 19, que, né, falando a respeito do rei da Síria, né, e do reino da Síria, que ele havia sido ferido e que ainda que ele dissesse que, eu acho que é isso que o texto quer dizer, né? Ainda que o rei pensasse que vai reviver e que vai viver, o Senhor está dizendo, olha, a sua ferida é uma ferida de morte, a tua chaga não tem cura, né? Porque a besta de Apocalipse 13, a Bíblia diz que uma das cabeças foi ferida, né? Com ferida de morte. Então, qual cabeça que foi ferida de morte? Certamente foi a Assíria. Então, e não só a Assíria, mas o rei da Assíria. E o rei da Síria aqui em Miqueias 5 é Nimrod. A Síria teve outros reis, né? Por exemplo, o rei Senaqueribe. Mas, falando de forma profética para o tempo do fim, qual é o rei que a Bíblia traz como sendo aquele rei que tem relação com o tempo do fim, com essa batalha do Armagedon aqui em Miqueias 5? Nimrod. Então nós temos que entender que Deus está querendo utilizar a pessoa de Nimrod como sendo o rei da Síria. Inclusive, como nós já falamos aqui, Nimrod foi aquele que edificou Nínive, capital da Síria, né? Então é isso, irmãos. O enigma, né, dos 7 tempos da formação da besta, das 7 cabeças da besta. Daniel capítulo 4, aí está o enigma. 1 hora de vídeo, né? Espero que os irmãos não tenham achado ruim o fato de ter sido um vídeo mais longo. E porque se não houver problema, caso aconteça de um enigma ou outro ser mais longo, eu vou estar deixando assim mesmo, sem dividir em 2 partes. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou deixar esse estudo assim mesmo, em uma só parte, tá bom? Então, meus irmãos, é isso. O enigma está aí, tá? E eu acredito que
Para mim foi muito revelador, eu creio que para os irmãos também deve ter sido bênção para a vida de vocês. Bom, pelo menos é isso que eu espero e desejo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá? E aguardem os próximos enigmas. Um grande abraço a todos. Shalom.